Feche teus olhos. Obrigado, Pai, por essa manhã, por esse dia. Obrigado por esse tempo. Obrigado. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Obrigado, Senhor, pela tua vida em nós. Tu és exaltado, tu és adorado. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo. Aleluia. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. E pois sei que sobre todos é Senhor em uma só voz. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Declare aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua vida em nós. Amém. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Eu provavelmente agora no mês de fevereiro, vamos ver se tudo dá certo, eu quero passar um mês pregando sobre um tema, a teologia de Jesus. Talvez no mês de fevereiro eu quero pregar sobre a teologia de Jesus. Eu acho que vai ser muito interessante. Existem tantas teologias hoje. Nós precisamos de entender de uma vez por todas. Escute isso, talvez você nunca ouviu isso. Jesus é a teologia perfeita. Amém? Pastor, o que a Bíblia diz sobre adultério? Ouça, veja Jesus, eu não estou falando que a Bíblia inteira não é a palavra de Deus. Eu estou falando que diante de tantos pontos e contrapontos, Jesus é a teologia perfeita. Todo ponto, toda questão, toda dúvida é resolvida em Jesus. O que Jesus disse acerca do adultério? Como Jesus tratou os pecadores? Como Jesus tratou os religiosos? Jesus é a teologia perfeita. Então, provavelmente no mês de fevereiro eu quero pregar um mês inteiro sobre a teologia de Jesus. Qual é a teologia? Por quê? Porque muitos de nós não temos a teologia de Jesus. Escute, os profetas falaram sobre Jesus. Os profetas apontaram para Jesus. Mas Jesus é a manifestação da verdade que foi perdida. Escute uma coisa, Jesus não veio nos tornar pessoas melhores. Tem gente que pensa que o evangelho é uma vida melhor. É por isso que a gente canta, me ajuda a melhorar. Você quer melhorar, faz uma plástica. O evangelho não tem proposta de melhora. O evangelho não é sobre o homem, o homenzinho torto que morava numa casinha torta, que andava no caminho torto, e que um dia o homenzinho torto a Cristo encontrou. E tudo que era torto, Jesus. É bonita a música, engana as crianças, mas não é bíblica. Desculpa se você cantou para o teu filho. Jesus não conserta o homem torto. Jesus mata o homem torto na cruz do Calvário, e um novo homem nasce. Porque senão eu acho
como é que você está? Eu estou melhor. Alguém que você encontra enfermo, depois de um dia, como é que você encontra? Estou melhor, significa que ainda ele está doente. Como é que você, estou melhorando, ainda está doente. O Evangelho não é sobre melhora, o Evangelho é sobre transformação. É claro que a nossa alma está no processo, mas o nosso espírito está pronto em Cristo Jesus. Quem nós éramos, nós não somos mais. Nós éramos da linhagem caída, adâmica. E quem nasceu de novo é da linhagem de Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, não será, não está se tornando. Eu costumo falar que se a gente ler a Bíblia no tempo verbal, passado, presente e futuro, a gente vai ter um monte de revelação. Um bom português, irmão, faz a gente ter revelação, hein? Porque tem gente orando para aquilo que é, para aquilo que será quando já é. A Bíblia não diz que se alguém está em Cristo, está se tornando uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, no milênio será. Se alguém está em Cristo, diga, eu sou uma nova criação. É isso. E a minha mente é transformada, baseada na consciência do meu espírito. Se no meu espírito eu sou uma nova criação, a minha mente que está em processo, ainda habituada a vícios, a pecados, ela vai sendo liberta pela realidade do meu espírito. Simples assim. Mas a gente está tentando quebrar o que já foi quebrado. Irmãos, às vezes eu penso que Jesus não deu conta de pagar os nossos pecados. Ele não conseguiu, né? Porque o que o diabo fez no Éden é maior do que o que ele fez na cruz, né? Então assim, a gente, por exemplo, está fazendo campanha de quebra de maldição. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldito na cruz do Calvário, mas como ele não se tornou todo maldito, então a gente precisa pagar um pouquinho. Jesus falou, eu pago 70%, senta com 30%. Pastor, às vezes o senhor faz algo para chocar a gente. Não, mas essa é a ideia. Eu não creio que a maldição está sobre a vida de um crente, a não ser que a mentalidade dele é maldita. Não existe maldição sobre a vida de um crente. E não existe nenhum líder que possa lançar maldição sobre alguém. Por quê? Porque o líder não é maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é maior do que qualquer líder. Essa é a teologia de Jesus, irmão. Não estou bravo não, pode ficar tranquilo. Eu estou tranquilo, estou bem. Então, Jesus, nós já vamos ler Lucas capítulo 5. Jesus, ele não entrou em nosso mundo para nos ensinar a viver nele. Jesus, ele não entrou nesse mundo físico para nos ensinar a viver nele. Ele entrou em nosso mundo para nos ensinarmos a viver nesse mundo a partir do mundo dele. Tá? Jesus, ele não veio aqui nos ensinar como viver aqui a partir daqui. Ele veio aqui nos ensinar a viver a partir de lá. É por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração sacerdotal, é uma oração modelo, que venha o teu reino, e seja feito aqui, e seja feito na tua vida, e seja feito na tua casa, e seja feito no teu casamento, como é feito nos céus. Qual é o modelo para a minha vida? Os céus. Qual que é o modelo para a minha casa? Qual que é o modelo para a minha vida, para a minha saúde? O que tem lá é legal para ter em você. O que não tem lá não deveria ter legalidade para ter em você. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento. Então, vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 1. Acompanhe comigo alguns versículos. Lucas 5 fala da pesca maravilhosa, mas vamos ver isso numa outra perspectiva. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão:
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, presta atenção nesse versículo. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim. Por quê? Aqui quebra a tese de muita gente que diz que milagre não transforma a vida de ninguém. Isso é mentira. Jesus tinha pregado uma mensagem sobre pecado? Não. Vamos, gente. Jesus tinha pregado uma mensagem sobre pecado? Não. Milagres convencem homens do pecado. A igreja precisa viver milagres, sinais e prodígios. Eu não abro mão de viver milagres, sinais e prodígios. O milagre não é um fim em si mesmo, mas ele aponta para aquele que fez o milagre. O milagre, é verdade, não é um fim, e nós vamos ver o final disso. Então, ao ver a pesca maravilhosa, o que Jesus fez, Pedro olhou para ele e falou: cara, eu sou pecador demais. Eu sou pecador. Vamos ler, vamos lá. Próximo. Pois à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Uau, eu amo isso. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, fica tranquilo, Simão. Doravante, daqui adiante, serás pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quando Jesus faz o chamado para os seus discípulos, ele não faz através de uma filosofia. Quando Jesus chama os seus discípulos para uma jornada de discipulado, ele não faz através de uma teoria. O que me faz lembrar do apóstolo Paulo: quando eu fui até vós, eu não fui com palavras de sabedoria ou conhecimento, eu fui com poder. Diga comigo: o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Jesus, ele não fez um bom discurso. Eu não estou dizendo que ele não fez uma boa pregação. Eu estou dizendo que o que atraiu os discípulos a ponto de deixarem tudo, não foi um discurso, não foi uma boa oratória. Tudo isso tem o seu lugar, mas o que assombrou os pescadores foi que aquele homem, fora do contexto, fora da hora, fora do momento, faz uma pesca, ou faz acontecer uma pesca, e os pescadores que sabiam o contexto, a hora e o lugar, não conseguiam fazer. O evangelho é quando Jesus faz algo na sua vida que, por mais que você sabia como fazer, você não dá conta de fazer. É quando você olha para um mês e fala: não tinha como acontecer isso. Jesus diz: eu faço. O problema é que nós reduzimos o evangelho a uma religião. Nós reduzimos o evangelho a uma vida futura. Estou aqui, mas um dia eu vou morar no céu. Parece que toda a nossa proposta, ela é futurista. Ela é uma esperança futura, mas ela não traz uma realidade presente. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Jesus, ele trouxe os céus junto com ele. Jesus trouxe as realidades celestiais para a terra. Aquilo que Jesus fez foi tão sobrenatural que eles esqueceram do que aconteceu para seguir aquele que fez. Foi tão poderoso. Tipo assim, cara, ou eu fico com tudo que ele fez, ou eu vou seguir a ele que faz.
ou eu abraço o resultado de um milagre, ou eu abraço aquele que é o meu maior milagre, não rejeitando o que ele fez, mas entendendo, eu tenho ele, eu tenho a fonte de todo milagre. Quem tem Jesus tem a fonte da cura. Quem tem Jesus tem a fonte da transformação. Quem tem Jesus tem a fonte da misericórdia, do perdão. É isso. Eu costumo falar que Jesus não veio resolver os nossos problemas, Ele veio resolver a nossa vida. E após resolver a nossa vida, a gente tem condições de resolver os problemas. Jesus não veio só resolver o teu problema. Que sentido? No sentido de curar o teu corpo, mas o teu espírito está enfermo para toda a eternidade. Não. Ele veio trazer vida ao seu espírito, e a partir da vivificação do teu espírito, você tem poder de resolver os problemas da tua alma, de ressignificar as tuas mazelas, de liberar perdão sobre aquilo que está te causando doença. O perdão que eu recebi é o perdão que eu tenho que dar. Eu não posso negar o que eu recebi. Então, aquilo que aconteceu foi tão sobrenatural, que eles deixam tudo. Eles deixam tudo para estar com aquele que fez o milagre. A queda, irmãos, quando eu falo da queda, eu falo de Gênesis 3. A queda do homem o tirou do mundo espiritual e o colocou em um mundo intelectual. A queda do homem fez ele perder a essência do seu espírito. A queda do homem tirou ele da sua posição espiritual, e desde então o homem passou a ter consciência do seu emocional. Nós estamos mais conscientes do que sabemos, do que sentimos, do que vimos, do que ouvimos, mas somos totalmente ignorantes à realidade do meu espírito. Parece que verdade é o que eu estou sentindo, parece que verdade é o que eu estou vendo, parece que verdade é o que eu estou ouvindo, e eu passo a ignorar o que ele diz. Quando foi que o homem passou a ter percepções externas? Quando ele perdeu a consciência interna. Agora ele não sabe mais quem ele é. Ele não sabe mais quem ele é. Agora ele precisa que alguém diga para ele quem ele é. Ele não sabe se é amado. Agora ele precisa de uma carência. Ele precisa que alguém diga: você é tão importante para mim. Né? Conta uma historinha bem legal, eu gosto dela, que alguém chega para uma pessoa e diz: sabia que eu te amo? Aí a pessoa diz: obrigado, mas eu te amo muito. Ele falou: então muito obrigado. Às vezes nós estamos vivendo assim: me diga quem eu sou, porque eu não sei quem eu sou, porque o meu passado me distorceu, porque eu precisei que alguém me dissesse algo e nunca alguém me disse. Eu quero te dizer nessa manhã que você é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero te dizer que você é filho e filha de Deus. Eu quero te dizer que o teu passado não te define. Eu quero te dizer que o que fizeram com você não te define. Enquanto você não acreditar na verdade da palavra, o que fizeram com você vai ser a tua verdade. Ele me ama, vamos, declare! Oh, meu Deus, aleluia! Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama.
Muitos cristãos estão adoecidos nas suas emoções, estão adoecidos naquilo que viveram, naquilo que passaram, naquilo que presenciaram, naquilo que fizeram. Isso não é tua verdade. Isso não é tua verdade. A tua verdade é o que Deus planejou. A tua verdade é o propósito eterno que Deus tem sobre toda a tua vida. Pastor, o senhor acredita que mais de 7 bilhões de pessoas no planeta têm um propósito claro, específico? Acredito. Você é único, não tem ninguém igual a você. A ciência reconhece isso. A tua impressão digital, e não apenas como nós pensávamos, que o que nos distinguia uns dos outros, não, hoje tem muitas outras coisas que mostram que você é um ser singular, intrínseco. O problema é que muitos de nós vamos morrer sem deslacrar, sem tirar o lacre. Tem pessoas que, se ela se revelar hoje, alguém precisa te apresentar, porque você nunca conheceu essa verdadeira pessoa, porque a amargura distorceu, porque um trauma distorceu, porque um abuso distorceu. Isso nunca foi o projeto de Deus sobre a tua vida. Eu preciso olhar para dentro do meu espírito, eu preciso me relacionar com o meu Criador, eu preciso entender que, independente do meu pai, do padeiro, do açougueiro, do enfermeiro, do que o diabo fez, ele não me define. O lar que eu nasci não define quem eu sou. O que o professor da escola disse que eu não seria não me define. Eu estou louco para conhecer você. Pastor, o senhor me conhece? Não, estou falando o seu, o você de verdade. O você de verdade, não quem. Pessoas feridas ferem, pessoas traumatizadas traumatiza, pessoas opressas oprimem, mas pessoas curadas curam, pessoas livres libertam. Você sabe por que a igreja não consegue libertar o mundo? Porque ela ainda não foi livre. Enquanto nós não formos livres, escute, enquanto nós não formos livres, nós não seremos mais uma religião na estatística do IBGE. Só que tem um detalhe: o cristianismo nunca teve como proposta uma religião. Nunca! A maior desgraça da terra chama-se religião. Religião é uma desgraça em todos os aspectos. Guerras em nome de religião, assassinatos, abusos, sacrifícios de pessoas em nome de religião. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer um reino, Jesus veio trazer uma cultura. Irmãos, eu não aguento mais religião, eu não aguento mais homens que se colocam como deuses, eu não aguento mais de pessoas que se tornaram deuses de pessoas. Ele é o nosso Deus, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Domingo passado eu estava aqui e um jovem veio me trazer uma palavra assim de conhecimento, um jovem de Deus. Ele me disse algo, ele me disse assim: aquilo que Deus tem falado com você lá no seu lugar secreto, está na hora de você falar em público. Eu falei: será que fica alguém aqui dentro se eu falar? Irmão, se eu falar tudo que eu penso, eu vou ser preso como doido. Dá um exemplo, pastor. Vou te dar só um, para você sair daqui com raiva de mim. Jesus nunca recebeu uma profecia, mas a gente vive atrás. Pronto, já deu para você pensar, né? Você viu alguém dando uma profecia para Jesus? Eu estou dizendo que não acredito em profecia? Não. Não foi isso que eu disse, eu acredito. Mas por que a gente virou crente bruxos? Por que estamos indo no culto da revelação, quando a revelação foi feita na cruz do Calvário?
É bom eu parar, né? Vamos parar. Calma, pastor. Eu quero que você entenda que quando Jesus chegou na beira do lago, vou voltar para a mensagem, né, irmão? É melhor, né, cara? Vamos fazer uma fórmula, a gente vai dando de forma homeopática. Eu não gosto de manipulação, irmãos. Eu não gosto de manipulação. Eu odeio manipulação. Pessoas que tocam, porque se eu tocar na tua alma, eu arranco a tua carteira. É assim ou não é? Só que quando eu deitar na minha cama, eu tenho uma consciência. Eu tenho uma consciência diante do Senhor. Semana eu estava almoçando com o pastor Juscelio. Eu disse para ele: pastor, a gente quando vai para a mesa, a gente chora dentro. Eu disse para ele: tudo que eu quero é terminar minha carreira. É só o que eu quero. Tudo que eu quero é gerar uma crise dentro de você, que você nunca mais seja o mesmo. Tudo que eu quero é que você passe a acreditar nessa loucura que está no teu coração, que você nunca viu ninguém fazer, mas que de vez em quando sobe. Você fala: cara, por que eu nunca vi ninguém fazendo isso? Por que esse negócio está no meu coração? Porque Deus te chamou para fazer algo. Deus colocou algo dentro de você, que você vai ser percursor nisso que Ele colocou dentro de você. Eu quero que você acredite. Então, quando Jesus, Ele chama os discípulos, Ele chama diante de uma proposta de transformação. O Evangelho não é mudança, o Evangelho é transformação. Mudar é tirar isso daqui e colocar aqui. Isso é mudança. Transformação é você ser cadeira e do outro lado você virar mesa. Dá para entender? Não. Se eu tirei essa cadeira daqui, eu coloquei ela ali, eu mudei ela de lugar, mas ela ainda é uma cadeira. O Evangelho é quando Ele pega uma cadeira e transforma em mesa. Ele transformou a água em vinho. Ele não mudou a água em vinho. A gente é romântico, irmãos. A gente é romântico. A gente vive um evangelho romantizado. E Jesus era carpinteiro. A gente vê Ele fazendo cadeira, mesa. Isso não é carpinteiro, isso é marceneiro. Mas como o Mel Gibson colocou no filme que ele era carpinteiro e mostra ele fazendo uma mesa, a gente acha que Jesus veio fazer móveis. Eu só estou falando de português agora, irmão. Está na Bíblia que ele era carpinteiro. Carpinteiro faz móvel, Renato? Faz forma, faz estrutura. Jesus não veio mobiliar você. Quem enche você é o Espírito, mas Jesus veio transformar você. Por quê? Porque o carpinteiro mexe com estrutura. Jesus, Ele veio estruturar você. Ele veio colocar um fundamento em você. Irmãos, eu estou cansado de gente normal. Gente que faz a mesma coisa, nasceu, cresceu, casou, teve filho, envelheceu, morreu. Coisa mais chata, cara. Eu estou doido para ver um louco. Cara, às vezes eu fico olhando para a Bíblia, Oséias andando pelado 2 anos. Imagina esse cara no dia de hoje, irmão. Duvido que você aceitaria. Eu também não. Satanás do inferno. Não é Oséias, não? Quem foi? Foi Jeremias, foi um dos profetas. É que Oséias casou com a profeta. Está na Bíblia, irmão. Enfim, quando Jesus chama os discípulos, Ele não fez algo comum. Foi Isaías. Enfim, quando Jesus chama os discípulos, que Ele faz um milagre, Ele não fez algo que os discípulos estavam acostumados a viver. Eles eram pescadores, eles tinham experiência, eles já viram coisas de certa forma extraordinárias, mas agora Jesus está fazendo algo totalmente transformador. Preste atenção, quando a Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis
O que é conformar? É a pressão que o mundo coloca de fora para dentro. Isso é conformar. Conforme, conforma. O que é conformar? É entrar na forma do mundo. Paulo vem dizendo, e não se conforme, não entre na forma. O que é conformar? É a pressão que o mundo coloca em você, para sermos iguais, para fazermos as mesmas coisas, para pensarmos do mesmo jeito, para viver dentro de um sistema. Isso é conformar. E o que é transformar? É a pressão de dentro para fora. Ele não veio conformar. Ele diz, não se conforme, não entre na forma, no molde. Eu quero transformar você. E foi uma transformação. E quando Pedro viu aquilo, mesmo experiente em pesca, ele diz, não, cara, desse jeito eu nunca vi. Sabe o que é que o mundo precisa enxergar na igreja? Aquilo que ele nunca viu. Você sabe o que é que o mundo precisa enxergar no casamento nosso? Aquilo que eles nunca viram. Eu nunca vi um casamento desse, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Isso é uma transformação. A transformação é quando a realidade do mundo espiritual se manifesta aqui fora. O conformismo, o conformar é o doutrinamento da faculdade, das ideologias. Escute, estudar é bom, mas estudar não ativa a criatividade. Ela só faz você pensar igual a todo mundo. Você pode se formar para ter um documento, mas não para ser criativo. Criatividade, ela brota do teu espírito. Tem umas conversas de Davi com Deus, tem umas conversas de Moisés com Deus, que é dois amigos conversando e dando um conselho para o outro. Agora pergunta se a nossa cabeça aceita Moisés dando um conselho para Deus. Você fala, pastor, o senhor está de brincadeira. Está na Bíblia. Deus diz para Moisés, Moisés, o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Moisés responde, o povo que eu tirei não, quem tirou foi o Senhor. Está escrito assim ou não, Serginho? Não foi eu que tirei não, quem tirou foi o Senhor. Isso é conversa de quem? De dois amigos. Foi você? Não, foi você. É coisa de dois amigos conversando. Moisés, o povo que você tirou do Egito, ele falou, quem tirou? Não, quem tirou foi o Senhor, não tinha nem poder para fazer aquilo. Olha Deus, chega uma hora que Moisés prega para Deus. Ainda fez um apelo. Arrepende-te, Senhor. Estou inventando ou está na Bíblia? Arrepende-te, Senhor. O que o Senhor quer dizer com isso? Que Deus não é Deus? Não, eu estou dizendo que existe um relacionamento que Deus quer ouvir. A criatividade que está dentro de você. Que Deus não é um manipulador. Que Deus colocou algo dentro de você e diz, eu sei o que você vai ser, mas você me surpreende em algumas atitudes quando você faz. Pastor, como é que o Deus que sabe tudo se surpreende? Um dia Deus falou para Natan, um dia Davi falou para Natan, eu quero fazer uma casa para Deus. Natan falaria igual eu, alguém chegasse para mim e falasse, eu quero construir toda aquela obra, eu falava, é de Deus. É de Deus. Quando Davi falou para Natan, Natan falou, é de Deus, vai e faça. Quando Natan chegou em casa, Deus falou para Natan, vai lá e pergunta para Davi, se eu pedir alguma casa para ele. Pergunta para Davi, se eu pedir para ele fazer alguma casa para mim, mas fala para ele que eu gostei. Eu nunca pedi uma casa para ele, mas gostei da ideia dele. Que Deus é esse? Que gosta. Mas a religião mata isso. Você não pode pensar, você não pode falar, você não pode fazer. A religião. Líderes canibais, aqui você não pensa, quem pensa sou eu. Esse não é o Evangelho.
Jesus faz algo extraordinário. Ele fez algo extraordinário. Alguém aqui viveu algo extraordinário na sua vida, na sua salvação? Tem alguém que tem testemunho aqui? Eu era isso e hoje eu sou isso. Eu não prestava para nada. Eu era a mosca do cocô, do cavalo, do bandido. Eu não prestava para nada, nada, nada. Nem meus pais acreditavam em mim. Mas Ele me resgatou. Ele me pegou, Ele me capturou. Nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele Há quem diga assim, tem gente que diz assim: pastor, o senhor só prega mentalidade, né? Não, não é verdade. Eu não prego só mentalidade. É que Jesus confundia a mentalidade de todo mundo. O evangelho de Jesus, os 4 evangelhos, ele está o tempo todo quebrando os paradigmas. E os fariseus se reúnem e falam assim: esse homem não é de Deus. Presta atenção, ele não é de Deus. Ele come com os pecadores. Eu imagino que Jesus poderia responder para ele: se eu não for comer com pecador, eu vou passar 33 anos comendo sozinho. Pois se ele não come com pecador, ele vai sentar com quem? A religião, ela levanta muros. O cristianismo, ele constrói pontes. A religião separou a igreja do mundo. O cristianismo quer colocar a igreja no mundo. A religião fez da igreja um gueto, uma tribo. Escute, tribos é para a antiga aliança. Na nova aliança não tem tribo ou tribos. Na nova aliança tem um reino de reis e sacerdote. Eu preciso entender essa dinâmica, essa transição. Aonde existe o sagrado e o secular, o pastor é integral. Você que vive no mundo é desnatado. É porque eu tenho chamado, e como eu vivo na obra, eu sou integral. Você que é um colaborador, um CLT, um empresário, você é desnatado. Integral sou eu. Da onde que a gente inventou essas linguagens, cara? Eu acho que a gente precisa criar um dicionário. Aqui uma ideia para você ganhar dinheiro. Faça um dicionário evangélico. Você vai ganhar dinheiro. Pronto, já tem como diz aí, um insight. Faça um dicionário evangélico que você vai vender igual água. Integral é ser íntegro. Se você foi chamado para a área da saúde, você é íntegro. Se você foi chamado para a área da educação, você é íntegro. Se você foi chamado para a área da justiça, para a medicina, você é íntegro. Transmita Deus naquele lugar. Trate as pessoas no caráter de Cristo, na consciência de Cristo. Isso é ser íntegro. Dá para você entender o que nos difere? É o chamado. Não que quem vive aqui dentro é integral e quem vive lá fora não. Nunca foi sobre isso. Não, é que o pastor tem um chamado e vocês têm o quê? Um aviso? Todos nós temos um chamado.
Dê uma resposta para o chamado que Deus colocou na tua vida. Alguns vão para as missões, outros vão para os povos não alcançados, outros vão para os orfanatos, outros vão para a saúde, outros vão para o executivo, outros vão para o... Escute, você não precisa ser esquisito para ser um homem ou uma mulher de Deus. Esquisito a gente fica aqui dentro, a gente baba, a gente treme. Aqui dentro está tudo certo, irmão. Sai com tudo manchado, aqui dentro está beleza. Em casa a gente faz isso, mas amanhã não. Amanhã tem a postura. Pode de manhã, toma um banho, fique cheiroso, passa um bom perfuminho, coloca uma roupa e diz: eu sou uma extensão de Cristo na terra. Eu vou encontrar pessoas hoje. Pessoas precisam se aproximar de mim, precisam perceber sem que eu fale Cristo. Você está entendendo isso? Essa é a realidade do Evangelho. Agora Jesus diz para Pedro: olha, vem andar comigo que agora eu vou fazer você pescador de homens. Eu fico pensando na cabeça de um pescador, o que isso significa, cara? Vida inteira criado com meu pai, aprendi a pescar. Agora esse cara está me convidando para trabalhar, para pescar homem. Como é que é isso? É com anzol, é com rede? O que isso significava para Pedro? Acho que é o pastor Juscelio, o pastor Luiz Hermínio que gosta de falar que o desafio de Pedro foi pensar o seguinte: durante todo o tempo eu peguei peixe e matei para comer. Agora eu peguei peixe vivo e matei. Agora eu vou pegar homem morto e vou dar vida. Se nós, só esse grupo aqui, entendesse o que é o reino, nós faríamos um estrago no império das trevas. Se os nossos valores, se as nossas motivações, a começar em mim, fossem corretas, nós faríamos a diferença numa sociedade. Nós faríamos a diferença. Eu quero encerrar porque nós vamos ceiar. Hoje uma mensagem rápida. A proposta de Jesus nunca foi sobre nos levar para um lugar. A proposta dele foi trazer o lugar para cá. A proposta de Jesus sempre foi trazer o reino para este lugar. E aonde que está o reino? Dentro de você, dentro de mim. Pastor, eu me sinto assim, eu me acho assim, eu me vejo assim. Tudo isso pode ser distorções da sua mente, da sua alma, dentro do seu espírito. Tem alguém que é o seu verdadeiro você. Como diz a Carolina Leaf, o verdadeiro eu não está aqui. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Ele diz que eu posso. A toda a minha infância me limitou. Todas as declarações e publicações que eu ouvi me limitou. Mas agora eu estou ouvindo uma voz dentro de mim. Eu quero que alguns de vocês ouçam a voz dentro de você. Você não é isso. Você não é isso. Você não é a mentira do seu passado. Você não é o abuso que fizeram com você. Você não é aquelas palavras depreciativas que liberaram sobre você. Eu quero que você passe a acreditar no que Deus diz que você é. Eu quero que você entenda que Cristo veio transformar as nossas realidades. Ele veio transformar a sua realidade. Ele está te tirando de uma realidade e colocando em outra. Quem sabe esse ano que você vai assumir uma posição que você nunca assumiu com você. Quem sabe esse ano você vai sair do vitimismo. Quem sabe esse ano você vai sair do fatalismo. Quem sabe esse ano você vai dizer: eu vou assumir a responsabilidade sobre a minha vida, sobre o meu destino.
eu vou sair da culpa. Eu vou sair da culpa. Eu vou parar de transferir culpa. Ei, Ele está te chamando para algo sobrenatural. Ele está te chamando para um novo dia, para uma nova estação. Quem sabe Ele está te chamando para uma nova vida. Eu estou te chamando para aquilo que você nunca viveu. Eu estou te chamando para algo. E algumas pessoas dizem assim: eu já sei como é que é isso, eu já sei como é que é aquilo. Pedro poderia dizer isso, né? Eu já sei como é que é pescar, eu já sei. Mas segundo a tua palavra, tudo que eu quero nessa manhã é que, segundo a palavra de Deus, você tenha coragem de tentar novamente. É que, segundo a palavra de Deus, você tenha coragem de dizer: eu vou andar mais uma vez, eu vou me levantar mais uma vez, eu vou caminhar mais uma vez. A palavra da vida, eu vou tentar mais uma vez, eu vou me erguer mais uma vez, eu vou ter coragem de sair do meu quarto. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, e tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu... Escute, olhe para mim, olhe para mim. Eu tenho uma direção de Deus para a tua vida. Quando Jesus falou para os discípulos: lançai a rede novamente, Ele estava vindo de uma noite frustrada. Nessa manhã Ele está dizendo para alguns de vocês: volte novamente. Mas eu já fiz. Mas eu já fiz. Eu já fiz. Eu me frustrei. Eu já tentei e não deu certo. Eu me machuquei quando eu tentei. Eu sei que Ele está falando com alguns nessa manhã, mas Ele está dizendo: volte. Volte, porque agora vai ser diferente. Ele está dizendo: volte. Volte para o lugar que te frustrou. Volte para a posição que te frustrou. Volte a fazer aquilo que um dia te frustrou, porque agora vai ser sobrenatural. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe
Aleluia. Escute. Eu sei que Deus está falando diretamente com algumas pessoas aqui nessa manhã. Eu sei que alguns de vocês têm clareza de chamado, de propósito. Mas teve noites frustradas, teve dores, teve traumas, teve coisas que machucaram. Deus está dizendo para você: volte novamente, volte a lançar a rede novamente, volte, aceite o teu chamado novamente, aceite o teu ministério novamente, porque agora vai ser diferente, agora vai ser diferente, agora vai ser, se abra, diga sim para Ele nessa manhã, diga sim para Ele nessa manhã. Não é sobre uma igreja, não é sobre uma estrutura, não é sobre um evan, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. Eu não quero que você diga sim para mim, não. Eu não quero que você diga sim para o Mevan. Não, eu estou falando sobre Ele. Ele está te dizendo: volte. Você tem entrado neste lugar escondido. Você falou: eu vou entrar lá e vou ficar escondido. Ele está te dizendo: volte. Lama sure candere bakara mandara lama sure candara lama recarama mandara lama sure candara masondere. Sopra Espírito Santo neste lugar, sopra Espírito Santo neste lugar, ressuscita sonhos neste lugar, ativa ministérios e dons nessa casa. Senhor, ativa dons e ministérios nessa casa, Senhor. Oh, Espírito Santo. Levo os meus olhos